Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Tipo Cicobi. Mas que uma escolha financeira Cicobi. Francisco Beltrão e todo o sudoeste do Paraná estão há alguns dias embaixo de muita fumaça. O fenômeno se dá por conta das queimadas registradas no norte do estado e demais estados da região centro-oeste do Brasil. Por imagens de satélite, podemos ver grande parte do país tomado por fumaça. Segundo especialistas, cerca de 60% do mapa nacional já sofre com problemas. Somente em Francisco Beltrão, nas últimas semanas, foram registrados dezenas de ocorrências de queimadas pelo município. O somatório, tanto do mês de agosto quanto agora desses 10 dias iniciais de setembro, nós estamos próximos de 100 casos de incêndios diversos, desde terrenos baldios, queima de área agrícola e situações inclusive que evoluíram ou para incêndio de maquinário ou incêndio em edificações também. Quais são os procedimentos que o Corpo de Bombeiros realiza nesses casos? Nós procuramos fazer um filtro inicial e damos prioridade de atendimento para aquelas áreas onde apresentam risco, principalmente para edificações. Então, geralmente em terrenos baldios dentro do perímetro urbano, para quase a totalidade dos casos, há um risco iminente às edificações adjacentes. Em área rural, nós recomendamos, primeiramente, que o pessoal não coloque fogo para limpeza de terreno e, em segundo plano, buscando otimizar os atendimentos, nós procuramos identificar a situação de risco da edificação próxima da área rural ou situação que coloque em risco a vida propriamente dita, seja de pessoas, seja de animais. Se nós observarmos como está a situação atualmente, o que parece ser uma neblina que paira sobre a nossa cidade o dia todo é fumaça. E isso é muito prejudicial tanto para a saúde das pessoas, dos animais, e nos alerta ainda mais. Estamos num momento onde as temperaturas estão se elevando, a umidade relativa do ar está caindo, o que deixa ainda mais propício para a perda do controle de focos de incêndio. Então, nós não recomendamos qualquer tipo de manejo de fogo, seja para fazer limpeza de terreno, seja para queimar lixo. Isso é crime ambiental, não tem nenhum tipo de queimada que tenha respaldo legal para ser feito. Então, nós orientamos a população que não o faça. E as pessoas que presenciarem uma situação como essa, que façam denúncia nos órgãos ambientais, seja na prefeitura, seja com o órgão de proteção ambiental, para que essas pessoas sejam penalizadas por essas atitudes. Por conta da fumaça e também das queimadas que vêm sendo registradas em Francisco Beltrão e também nos demais municípios da região, um dos fatores que mais vem preocupando são os problemas respiratórios que podem ser causados por conta aí da inalação dessa fumaça. O Dr. Goya é pneumologista e fala sobre os malefícios causados pela inalação da fumaça. Essa fumaça ela agrega um monte de poluentes, né, substâncias tóxicas, que quando inalados eles podem provocar quadros respiratórios como falta de ar, tosse, catarro, obstrução nasal, principalmente naquelas pessoas que já são sensíveis, né? Nós estamos numa época de muita seca também, né? Uma época em que a temperatura varia muito, então isso também acaba prejudicando. Então a somatória de fatores acaba desencadeando várias doenças, infecções respiratórias nos indivíduos, principalmente naqueles indivíduos que já tem uma propensão, já tem um quadro alérgico, já tem uma bronquite, que são tabagistas. Esses são os principais prejudicados dessa inalação da fumaça que estamos vivendo hoje em dia. O doutor ainda explica como prevenir de forma fácil e eficaz possíveis problemas respiratórios. Sempre evitar os lugares que têm mais índice de poluição, né? Evitar ficar perto, especialmente aquelas pessoas que têm uma certa curiosidade de até se deslocar esses ambientes que estão cheios de fumaça, tem incêndio, né? Então você tem que evitar. Quem não pode evitar porque mora muito próximo, deve fechar as janelas, vidros, evitar que essa fumaça adentre o seu ambiente. Outra coisa é manter sempre um ambiente adequado, com uma umidade, né? Se for o caso, usar umidificador. A população também deve tomar bastante água, uma hidratação bem adequada, reforçar na hidratação nesse período, tá certo? Mesmo aquelas pessoas que não têm condições, tipo criança, idosos, devem ser reforçado a quantia de água que deve ser ingerida no dia a dia, né? Outras pessoas que usam medicação, manter a medicação, e algumas vezes até a questão da própria inalação com soro fisiológico, por exemplo, pode ajudar bastante em alguns casos.